eu faço um desafio com você. Se isso não acontecer, a gente faz um estudo com 10 igrejas que trabalham com campanha de prosperidade, culto de cura, culto de vitória, envelope. Coloca aqui a sua oferta, coloca aqui o seu não sei o quê e traz até o altar. Eu te desafio a pegar esse tipo de igrejas, umas 10. Tira todo esse tipo de campanha. Coloca culto genuíno, coloca culto da palavra, ensinamento, principalmente no Novo Testamento, onde nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, para a conduta de Cristo, para o sofrimento de Cristo e olhar para o sofrimento dos apóstolos. Aí nós fazemos assim um cálculo de 10 igrejas, tirando isso tudo e colocando somente o evangelho. Nessas 10 igrejas eu me refiro a esse tipo de campanha, todos esses paramentos que eles vão encaixando e colocando ali dentro para lotar a igreja e para fazer a igreja crescer. Tira isso tudo, esse tipo de campanha dessas 10 igrejas que trabalham com essa visão, com essa ideologia, com essa bolha, com essa narrativa. Tira isso tudo. E diz para esse tipo de pessoas que estão indo ali, esses crentes, a partir de hoje aqui, nós vamos dobrar o joelho, meia hora, nós vamos fazer jejum, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos aprender a Bíblia. Aqui ninguém vai pedir nada, aqui não tem mais campanha, aqui não tem mais prosperidade disso ou daquilo, campanha disso ou daquilo. Você vai ter que aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Você vai ter que aprender a se relacionar com Deus, com dinheiro, sem dinheiro, com cura, sem cura. Você vai ter que aprender lá no profundo do teu ser o que é Deus de verdade para você. Irmão, pode ter certeza. Essa igreja vai empobrecer. Pode ter certeza. Ou ela vai ser muito mais rica espiritualmente, a prosperidade verdadeira vai ser transmitida e vai transparecer naquele ambiente. Porque, entre aspas, a aparência de riqueza, de dinheiro, de conforto, de carros, de tantos bens, isso não é a verdadeira riqueza de Cristo. Não é. Eu te garanto. Presta atenção. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 até o 5. Eu vou ler e depois eu vou vindo fazendo uma exposição. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Isso aqui é o apóstolo Paulo, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, alertando o seu filho na fé. O apóstolo Paulo está já prevendo a sua morte, a sua partida. Então ele está despertando o seu filho na fé, Timóteo, que é o líder que vai substituir o apóstolo Paulo para dar continuidade a tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu e pregou e ensinou. Veja se a vida do apóstolo Paulo foi fácil. Açoite, prisões. Está sendo condenado aqui, vai ser condenado, morto. Não porque cometeu alguma irregularidade ou crime, mas por causa do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo traz para nós sofrimento, mas para Paulo é uma alegria sofrer por Cristo. Veja a vida dos profetas se foram fáceis. Só esse evangelho da legalidade, da atualidade, que tem sido fácil para muita gente. E para uma meia dúzia de pastores que andam na sombra e água fresca, que come do bom e do melhor, que tem os melhores salários, que andam de carro de segurança, que vivem maravilhosamente bem. Eu não vi esses profetas vivendo maravilhosamente bem. Ao contrário, eu vi eles sendo perseguidos, porque não faziam aliança
com as nações, com os reis. Não sentava na mesa do rei, não comungava e não partilhava de esquema, de treta, de mutreta. Porque eles estavam ali por um propósito, doa quem doer. Jesus poderia ter feito aliança com Roma. Os apóstolos poderiam, no seu tempo, viver muito bem, mas preferiram ser perseguidos, sofrer. Mas não negaram a Cristo, não negaram a essência do Evangelho. Não é o que nós estamos vendo hoje. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia previsto, já havia profetizado, já ia acontecer, já estava acontecendo, imagine hoje. Então ele vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O apóstolo Paulo está encorajando o seu filho na fé, Timóteo, a permanecer. Segundo alguns historiadores, estudiosos, dizem que, de uma certa forma, Timóteo ele estava temeroso com tudo aquilo que estava acontecendo. Basta você ver o que Nero, o imperador de Roma, fez. Colocou fogo naquela cidade e colocou a culpa nos cristãos para perseguir, matar os cristãos. E eles estão sofrendo essa perseguição. E Timóteo está atento, está ciente de tudo que está acontecendo. Então ele está pensando: daqui a pouco isso vai sobrar para mim. Então o apóstolo Paulo está intimando, encorajando a Timóteo a não desistir, mas a continuar pregando, insistindo, com longanimidade, com paciência, mas perseverando. Olha o que ele vai dizer no versículo 2, do 4 ao 2. Que pregue a palavra, insta, tempo, fora de tempo, retáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade. Pregue, continue insistindo, seja longo, não pare. Com toda longanimidade e doutrina. A doutrina aqui é o ensinamento da verdade, do evangelho puro, genuíno. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Porque verá tempo. Olha só que coisa interessante. No tempo do apóstolo Paulo, ele já previa um tempo de escassez, um tempo de apostasia, um tempo de frieza, de abandono da fé e de distanciamento da sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão, que não sofrerá a sã doutrina, que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, olha só, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão, terão comichões, ou seja, estarão incomodados com a verdade do evangelho, com a doutrina, com a piedade, com o sofrimento do evangelho, com a perseguição, se acovardarão, se apostatarão, se distanciarão da verdade do evangelho. Vão querer um evangelho light, legalista. Vão querer um evangelho do conforto, da mordomia. Não vão querer mais ouvir esse tipo de repreensão. Não vão querer mais o evangelho que diz que você tem que carregar uma cruz, que você tem que sofrer por Cristo. Eu digo sofrer aqui não é andar na pobreza, rasgado, miseravelmente, não. Eu digo sofrer é com a consciência, saber, eu estou trabalhando, mas se eu for perseguido, eu não nego Jesus. Se me interrogar a respeito de Cristo, eu não nego. É o sofrer por Cristo, ainda que isso custe para mim uma prisão, um martírio.
e até mesmo um coliseu, aonde o imperador jogava os cristãos para ser devorado pelos leões, para servir de chacota para aquelas pessoas nobres e para servir de exemplo para que os cristãos se acovardassem e apostatassem, abandonassem a fé em Cristo. Então ele diz, porque virá tempo em que não suportará a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que estava por chegar um tempo, depois da sua morte, que muitos que iam tentar se aproveitar, persuadir Timóteo a desistir, a se acovardar, a ser desencorajado, porque eles temiam o apóstolo Paulo, porque eles sabiam que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, determinado, focado, e que não media consequência em sofrer e morrer por Cristo, mas ele não deixava de pregar o evangelho, a verdade de Cristo, para aquela sociedade, para aquele povo. Então eles iam fazer de tudo para persuadir o Timóteo a desistir, a enfraquecer, a se apostatar, a ser um crente light. Ia haver uma mistura na sã doutrina, no evangelho genuíno. E Paulo já estava prevendo que ia chegar um tempo que eles iam ter comichões nos ouvidos, ou seja, comichão aqui é não querer mais ouvir a verdade, é se distanciar do evangelho puro e genuíno, de Cristo, aquele que o apóstolo Paulo ensinou e doutrinou aquele povo e aquela igreja, por intermédio do exemplo de Cristo, da doutrina de Cristo. Eles iam se distanciar, tendo comichões, não querendo mais a verdade. Ao contrário, sabe o que eles iam fazer naquele tempo já? Iam amontoar-se, iam buscar alguém que não tivesse na mesma sintonia de Paulo e de Timóteo e que tivesse pregando, ensinando o evangelho legalista fácil, de sombra e água fresca. Então eles iam se amontoar diante desse mestre para ouvir aquilo que já está corrompido o seu coração, o seu entendimento. Eles iam se amontoar, iam procurar esses mestres que estavam ali distorcendo, falsificando, adulterando a palavra do Senhor Jesus. Então eles iam fazer o quê? Se amontoar diante desse mestre, eleger, escolher uma igreja, um mestre, para pregar e ensinar tudo aquilo que já estava no seu coração, que era o quê? A concupiscência. Eles já estavam cheios de ganância, de concupiscência, o seu coração já estava corrompido, os seus ouvidos já estavam tampados, já estavam cheios de comichões para não ouvir o evangelho genuíno. Então eles se distanciaram de Timóteo, já estavam distanciados de Paulo, da doutrina. Então eles iam procurar mestres que pregasse, que falasse, que ensinasse tudo aquilo que o coração deles quisesse e que já estavam corrompidos, cheios de ganância. Eles iam querer um evangelho legalista, do comodismo, da comodidade, fazendo aliança, não querendo mais ser perseguidos, não querendo morrer por Cristo, não querendo sofrer por Cristo, mas fazendo aliança com o sistema, o mundo já da época. Esse é o evangelho que eles queriam para si. Esse é o evangelho que eles queriam para si. Então, o que está acontecendo? Olha o que ele vai dizer no versículo 4. E desviarão ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Eles iam voltar para suas religiões, para o judaísmo, para a lei, e outros de acordo com o contexto da época, de acordo com as suas idolatrias,
Paulo havia ganhado muito daquelas pessoas, tanto gentil como judeus, para Cristo. Mas eles iam voltar para as fábulas, para os enganos, para as religiões falsas, para os deuses falsos. Porque começou a fazer o ouvido de mercador, a ter comichões, a ter tampões, a se distanciar da verdade. Aí Paulo vai dizer no 5, mas tu, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio aqui é ter consciência de tudo que está acontecendo. A ideia é que sóbrio é ter consciência de tudo que está acontecendo, porque o que não está sóbrio é o que está embriagado com vinho, que faz um monte de coisa e depois não lembra o que aconteceu por causa da bebida, do alcoolismo. Aqui Paulo está dizendo, seja sóbrio, esteja consciente, sofra consciente, esteja sóbrio de tudo que está acontecendo. Aí vai dizer para ele, esteja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, sofra o que sofrer, aconteça o que acontecer, mas esteja sóbrio, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, independente do que possa lhe acontecer. Isso aqui é Paulo dando encorajamento ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele não temesse as afrontas, as perseguições. É isso. Cuidado com esse evangelho legalista. Cuidado com esse evangelho legalista que hoje tem te apresentado, aonde não se fala mais de pecado, aonde não se confronta mais o pecador. Pode observar, uma grande parte das igrejas hoje não fala mais de pecado. Não repreende, não disciplina, não exorta. É o evangelho da paz, aonde as mensagens estão focadas nos textos fora de contexto para só mostrar coisa boa. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima, você vai conseguir esse título, você vai ser curado. É só esse tipo de mensagem calma, serena e tranquila, aonde o pecador entra e só ouve coisa boa, mas não consegue refletir e analisar o seu pecado, as suas inconsequências diante de Deus, do Espírito Santo. E sai dali como se ele, ao contrário, fosse uma vítima. Se estiver sofrendo, passando por uma situação difícil. Ainda ele tem o entendimento que ele é uma vítima. Mas ele não consegue enxergar e olhar e fazer um exame. Eu sou pecador, eu fui culpado disso, eu pequei, eu me desliguei, eu me descuidei. Ele acha que tudo que ele está vivendo é porque ele é uma vítima. E que Deus e que Jesus, Espírito Santo, está ali para lhe servir o tempo todo, como mordomo. Cuidado com esse evangelho legalista. E isso não tem feito bem para a igreja. Ela pode estar crescendo, ela pode ter 30%, 40%, 50% de crescimento, mas é um evangelho legalista. É um evangelho legalista, aonde as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, aonde não aceitam ser mais repreendidos, exortados, corrigidos. Cuidado com esse evangelho legalista. Esse evangelho que tudo você pode, que tudo Deus vai fazer por você, que você vai vencer tudo, que nenhum mal vai te suceder, que praga alguma chegará na tua casa, na tua tenda. Você vai passar pelas águas, ela não vai te afogar, vai passar pelo fogo e não vai te queimar. Cuidado, isso não é verdade. Olha o apóstolo Paulo sendo condenado, morto.
Veja Estevão, que foi apedrejado por pregar o evangelho. Veja Pedro como morreu. Veja a vida dos profetas como foram difíceis, como que eles morreram, padeceram por causa de Cristo. Veja a vida de Jesus, que foi para uma cruz por causa dos nossos pecados. Cuidado com esse evangelho legalista. Calmo, sereno e tranquilo, que tudo pode, que tudo vai acontecer, que é só vitória, que você vai vencer tudo, que ele vai te livrar de tudo. Isso é um evangelho fraco. Isso é um evangelho mesquinho. Não é esse o evangelho de Cristo. Porque a hora que você se deparar com a morte, com uma doença, com uma enfermidade, com uma luta, você precisa ter convicção que Deus está permitindo, que ele pode curar e que ele não pode curar. Se você ficar desempregado, você tem que acreditar e continuar orando e crendo até que o Senhor faça o milagre. Esse é o evangelho da experiência, da maturidade. Você tem que ter convicção que se você orar por alguém e ele não ficar curado, é porque o Senhor não quis, não é porque você não tem fé, não é porque você não creu. Você depende do Criador, daquele que tem todo o poder e autoridade para curar ou não curar. Agora o evangelho legalista diz assim, mas também é porque você teve pouca fé, mas é porque você desistiu, mas é porque você não fez a campanha, é porque você não cumpriu o voto, é que você não teve aqui 7 quintas-feiras, é que você não teve aqui 7 segundas-feiras, é que você rompeu, quebrou a campanha, não subiu o monte, não fez o jejum. Isso não é verdade, irmão. A experiência do evangelho é você orar, continuar crendo, persistindo, até que ele responda. E se ele não responder positivamente, de acordo com aquilo que eu acho, eu preciso ter maturidade para entender que foi um propósito dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e que foram chamados para um propósito. Deus abençoe.